Olá, crianças! Hoje nós teremos a nossa aula de História, dia 23 de junho de 2020. A nossa aula é sobre os primeiros habitantes do Brasil. Na aula passada a gente teve assim um contato, a gente falou um pouco sobre a colonização, os primeiros momentos, as pessoas que fundaram o Brasil, as três raças inicial que deram início à história do Brasil. E hoje nós iremos ver sobre os indígenas, né? Já foi visto que os indígenas eles estavam aqui antes que os colonizadores chegaram. Antes dos portugueses, aqui existiam 7 tribos. Quais seriam essas tribos? A Tupi, na região litoral, Araqué, na Amazônia, os Tapuias ou os Gês, como eles são chamados, que ficavam na região do Planalto Central, os Caraíbas na Amazônia, Pano, Tucano e Charrua. Foram as 7 tribos que já existiam desde sempre. Essas tribos elas eram organizadas pelo costume, pelos modos de se vestir, né, de forma cultural. Assim como hoje são divididos estados e regiões que têm culturas diferentes, assim as tribos indígenas também tinham costumes em comuns, mas eles também tinham a questão da linguagem, na questão dos costumes, das formas de vestimentas, nos rituais. Então, índio não é uma coisa um só, os indígenas não é um grupo só, né? Quando a gente fala indígena, a gente abrange tudo, né? E eles tinham tribos, sim, tribos diferentes, como a tia já falou, costumes e rituais, um modo de viver bem diferente um do outro, em umas partes semelhantes e em outras não. As tribos elas eram divididas, né? E eles tinham aquele modelo de patriarcado, tinha um chefe, né? Geralmente eram grupos familiares, né? O ancião, que era a pessoa mais velha da família, então ele organizava aquele grupo de pessoas e formavam as aldeias e formavam as tribos. Lá eles tinham seus rituais, as suas formas e os seus costumes, as formas de vida diferenciada. Cada grupo familiar formava-se uma tribo com seus costumes, né? De suas aldeias, certo? A forma dos indígenas se alimentar, muito fácil, né? Eles se alimentavam bem semelhante aos nômades, né? Os primeiros povos que habitaram o Brasil. Eles viviam, eles eram coletores e caçadores e também pescadores. Eles viviam da caça, da pesca e dos vegetais que eles plantavam, né? Eles só não eram nômades porque eles tinham um espaço, uma moradia fixa. Eles formavam lá as aldeias com as tribos. Mas eles se alimentavam ainda dessa forma bem rudimentar, onde eles plantavam, eles colhiam da natureza as coisas necessárias, e eles pescavam, e eles caçavam os animais, e desses animais ele utilizava para fazer diferentes coisas, assim como os nômades, os primeiros povos. O trabalho dos indígenas, era dividido por sexo. Como assim dividido por sexo? Os homens, eles tinham os afazeres dele e as mulheres também tinham os afazeres dela. O homem, as mulheres caçavam, plantavam, cultivavam e produziam todos os alimentos, e o homem fazia a caça, os homens construíam as casas, né? Cada um tinha a sua função. Homem não fazia serviço de mulher, mulher não fazia serviço de homem. Eu acho que isso ainda foi levado até hoje para o nosso costume. Nós ainda temos isso das mulheres terem os serviços domésticos e os homens sempre os serviços mais fora de casa, que já está um pouco já desconstruído isso, né? Hoje quem convive numa família, todo mundo tem os seus direitos, deveres e obrigações para com a casa e os afazeres domésticos.
Então, finalizando, né, para dar uma finalizada, a gente pode ver que os indígenas, assim como eu já falei desse costume, eles influenciaram, eles tiveram suas contribuições para a formação da sociedade e dos costumes que nós temos ainda hoje, tanto na alimentação como na vestimenta, o modo de viver, né, as organizações de casa. Então nós temos, eles contribuíram, eles não só chegaram aqui, eles estavam aqui, chegaram, tiraram ele e acabou a história. Eles conviveram e muitos dos seus costumes foram passados, como o manuseio do milho, da goma, da cana, de fazer bebida, de determinadas comidas que nós ainda hoje utilizamos na nossa culinária brasileira, que se tornou até um prato cultural brasileiro. Muitos deles fizeram de origem indígena, como também nas palavras, no modo de falar, nomes que foi dado a algumas coisas, que foi lá os indígenas que deram, que nomearam, né, que construíram e até hoje ainda são utilizados nos nossos dias atuais. Então a aula de hoje é para a gente entender